A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Quem me protege, me ampara, é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege, me ampara, é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Quem me protege, me ampara, é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege, me ampara, é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege, me ampara, é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege, me ampara, é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. 19 de julho, ano 2026, 16º domingo do tempo comum, 5º ano do programa Minutos do Evangelho. E hoje a liturgia nos fala
Novamente, Jesus vem, né, e nos mostra algo relacionado à agricultura. E ele fala hoje do trigo e do joio. Então vamos ver o que nos traz essa liturgia desse 16º domingo do tempo comum. Na Eucaristia, quando na Santa Missa, fazemos a experiência da bondade de Deus. Paciente e misericordioso conosco, Ele vem em nosso auxílio com seu Espírito, para que o joio, isto é, o mal, também existente em nosso interior e à nossa volta, não nos desanime do anúncio do seu reino. Estejamos agradecidos ao Senhor, que é bom, clemente e fiel. E lembremos-nos que Deus faz o sol nascer para bons e maus, justos e injustos. É a parábola do trigo e do joio. Os quadros do nosso programa de hoje, né, estarão aí todos presentes novamente, né? Teremos Momento com Maria, e é um Momento com Maria especial, né? Fala de Nossa Senhora das Graças, da sua primeira aparição a Santa Catarina Labouré, lá no dia 18 de julho de 1830. É a primeira aparição, nós vamos falar disso hoje no Momento com Maria. Teremos também os santos da nossa Santa Igreja, com a Sara, os 3 quadros, né, do Catequese na Paróquia, Eduardo, Gênesis e Christopher. O Evangelho de hoje, né, de volta, o Padre Rafael, ele nos traz esse Evangelho, que é o Evangelho de São Mateus. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. É o Evangelho de hoje, a parábola do trigo e do joio, né, que o Padre Rafael traz para nós. Encerramos o primeiro bloco, ouvindo a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria. Vamos falar agora de mais uma devoção a Nossa Senhora. Vamos falar da primeira aparição de Nossa Senhora das Graças, do dia 18 para o dia 19 de 1830, né, a Santa Catarina Labouré. Falaremos apenas da primeira aparição que passou agora, né, recentemente, essa data. Muito bem, as aparições marianas são vistas como um sinal da divina promessa de salvação aos fiéis e também, muitas vezes, como um prelúdio do Apocalipse. Entretanto, a maioria desconhece que os relatos das visitas especiais da Virgem Maria a este mundo remontam, no mínimo, ao século III, quando Gregório, o taumaturgo, atestou que Maria lhe aparecera uma noite, acompanhada de João Batista, para introduzi-lo no ministério da piedade. Popularmente, considera-se que as modernas aparições marianas tiveram início com as visões da camponesa Bernadette Soubirous, em Lourdes, na França, no decorrer do ano de 1858. Essas visões, até hoje, inspiram o interesse de religiosos e cientistas pesquisadores
de fenômenos supranaturais do mundo inteiro. Mas, na realidade, as aparições da Virgem Maria na era moderna começaram 28 anos antes do ocorrido em Lourdes, no convento das Irmãs de Caridade da Rue du Bac, em Paris, França. Ali, uma freira chamada Catarina Labouré afirmou que a Virgem lhe aparecera como uma figura cercada de luz, com um pé sobre um globo branco e o outro pisando a cabeça de uma serpente com manchas amarelas. Nas mãos, disse Catarina, a Virgem levava uma esfera dourada que representava o mundo. Imagens fortemente relacionadas com o que se lê no livro das Revelações, Apocalipse, no qual se lê que uma mulher vestida de sol luta contra Satanás pelo destino das almas humanas. Catarina Labouré contou que a Virgem lhe prevenira de que o mundo estava prestes a ser dominado por males de toda espécie, e também relatou que Maria Santíssima a encarregara de mandar cunhar uma medalha que reproduzisse a forma com que ela se apresentara. Por isso, essa aparição ficou conhecida como a de Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. As aparições da Santíssima Virgem Maria a Santa Catarina Labouré em 1830 marcaram, portanto, o início de um ciclo de grandes revelações marianas, um ciclo que prosseguiu em La Salette, em 1846, em Lourdes, 1858, e culminou em Fátima, em Portugal, 1917. Vale lembrar que todas essas aparições que eu mencionei, desde 1830, são autenticadas e verdadeiramente afirmadas pela Santa Igreja Católica. Invariavelmente, as mensagens de Nossa Senhora deploram os pecados do mundo, mostram e relembram à humanidade o caminho, seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, única possibilidade de perdão e misericórdia à humanidade pecadora, e previnem contra severos castigos em caso de não conversão. Mas também anunciam que após esses castigos virá o esplendoroso triunfo do bem. A primeira aparição ocorreu durante a noite do dia 18 para 19 de julho de 1830. A Virgem Gloriosa apareceu à irmã Catarina Labouré às 11h30 da noite. Irmã Catarina acordou-se e ouviu claramente chamar por 3 vezes: "Irmã, irmã, irmã." Olhou para o lado de onde vinha a voz, afastou a cortina e viu um menino vestido de branco. Catarina viu nele o seu anjo da guarda. O menino lhe disse: "Venha à capela, a Santa Virgem te espera." Ela vestiu-se depressa e seguiu o anjo, tendo-o sempre à esquerda. As luzes por onde passaram estavam acesas, o que lhe causou admiração. Mas muito maior foi o seu espanto quando, ao chegar à capela, a porta se abriu. Mal o menino a tocou, com a ponta dos dedos. Na capela, todas as velas estavam acesas. O menino a conduzia ao santuário, junto à cadeira do padre diretor. Catarina espera e reza. Passado uma meia hora, o anjo diz de repente: "Eis a Santíssima Virgem." Ao lado do altar, onde normalmente se lê a epístola, Maria desceu, dobrou o joelho diante do Santíssimo e foi sentar-se numa cadeira no coro dos sacerdotes. Ela fez a genuflexão perante o sacrário onde estava presente Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Num abrir e fechar de olhos, a vidente atirou-se aos seus pés, apoiando suas mãos sobre os joelhos maternais de Maria. Foi esse momento mais belo de sua vida. Durante 2 horas, Maria falou com Catarina de uma missão que Deus queria confiar-lhe e também
das dificuldades que ela iria encontrar na realização dessa missão. Conta-nos Catarina, ela me disse como eu devia proceder para com meu diretor, como devia proceder nas horas de sofrimento e muitas outras coisas que não posso revelar. Essas coisas que ela não podia contar em 1830, revelou-as depois. Várias desgraças vão cair sobre a França. O trono será derrubado, o mundo inteiro será revolto por desgraças de toda sorte. Falou também de grandes abusos e grandes relaxamentos nas comunidades de sacerdotes e freiras vicentinas e que deveria alertar disso aos seus superiores. Voltou em seguida a falar de outros terríveis acontecimentos que ocorreriam em futuro mais distante, prevendo com 40 anos de antecedência as agitações da Comuna de Paris e o assassinato do arcebispo. Prometeu sua especial proteção nessas horas trágicas aos filhos de São Vicente, de Paulo, Depois Maria desapareceu e o anjo a reconduziu para o seu dormitório. Uma belíssima primeira aparição de Nossa Senhora, depois houve mais aparições, e quem quiser aí pesquise, procure essas aparições. A Santa Catarina lá, Borré, são muito bonitas, ainda mais porque Maria trouxe um sacramental, que é a medalha milagrosa. Vamos fazer então, para encerrar o quadro de hoje, a oração à Nossa Senhora das Graças. Santíssima Virgem, eu creio e confesso, vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha, ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição e imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Tu és Maria agraciada, teu sim entre nós fez nascer o amor. Se Deus te fez cheia de graça, a ti elevamos o nosso clamor. Minha mãe, elevo a ti uma prece, que minha vida seja tudo que Deus quer de mim. Ilumina meus passos, Virgem das Graças. Eu sou teu e serei até o fim. No peito eu carrego os dois corações, o sinal do teu nome e a cruz do Senhor. Consagro minha vida com esta medalha, milagrosa tu és, medalha de amor. No peito eu carrego os dois corações, um sinal do teu nome e a cruz do Senhor. Consagro
minha vida com esta medalha. Milagrosa tu és, medalha de amor. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta edição a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 13 e 18 de julho. Iniciando no dia 13, nós celebramos Nossa Senhora da Rosa Mística. A sua aparição se deu na Itália para uma enfermeira e na primeira vez ela tinha 3 espadas transpassando seu coração. E várias outras aparições a esta enfermeira Pierina foram relatadas. Em todas elas, Nossa Senhora da Rosa Mística pedia penitência, oração, cuidado com as vocações sacerdotais e também com as instituições religiosas. E além disso, em todas elas, a Virgem também curou inúmeros enfermos. Nestas outras aparições, as 3 espadas se tornaram 3 rosas de cores diferentes, sendo elas os 3 pedidos de Nossa Senhora: oração representado pela rosa branca, o espírito de expiação e sacrifício simbolizado pela rosa vermelha e o espírito de penitência simbolizado pela rosa dourada. E a gente recorda nesse dia também Santa Teresa dos Andes, uma jovem chilena que abandonou sua vida aristocrática, porém profundamente católica, para se dedicar a Jesus como uma freira carmelita descalça. Deus quis que ela vivesse somente até os 19 anos, mas a santidade dela era tão exemplar e ela estava tão configurada a Cristo que ela chegava a levitar sem perceber durante as suas orações, e por isso ela foi a primeira santa chilena e ela também é a padroeira da juventude da América Latina. No dia 14, a igreja nos convida a celebrarmos São Camilo de Leles, também conhecido como ministro dos enfermos. Durante uma viagem ao mosteiro, ele decidiu se tornar um frade capuchinho franciscano, mas por 2 vezes ele foi demitido por causa de uma chaga que se abria na perna. E por isso ele foi internado no hospital, onde ele teve uma intuição: unir a disciplina que ele tinha quando soldado com a caridade cristã, fundando então os Ministros dos Enfermos. E para fazer parte dessa congregação era preciso fazer 4 votos: obediência, pobreza, castidade e serviço aos doentes. São Camilo de Leles é então considerado quem organizou a assistência nos hospitais. Segundo ele, quem cuidava de um paciente, além de cuidar do corpo, também deveria cuidar do espírito. Ele é então padroeiro dos enfermos e também dos hospitais. No dia 15 de julho, nós recordamos São Boaventura, um cardeal franciscano nascido João e doutor da igreja, que na infância encontrou-se com nada mais, nada menos que São Francisco de Assis, e por ele curado de uma doença grave. São Francisco fez o sinal da cruz na testa dele e exclamou: ó Boaventura, e daí veio o seu nome. Ele era filho de médico, mas decidiu não ser médico também. Resolveu ser frade franciscano, depois cardeal, e foi um grande teólogo defensor da fé. Por isso, foi proclamado doutor da igreja. No dia 16, vem com grande júbilo a festa de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Escapulário. Esta preciosíssima devoção comemora a sua aparição a São Simão Stock em 16 de julho de 1251, que era um monge carmelita que recebeu um escapulário dela própria, com a promessa de proteção e aliança eterna. E é por isso que o hábito dos carmelitas é diferenciado, como se fosse um grande
escapulário. E foram eles mesmos que propagaram mundo afora a devoção a Nossa Senhora do Carmo e o uso do escapulário como proteção e como compromisso de termos as mesmas virtudes da Virgem Maria. Em 17 de julho, nós celebramos o Beato Inácio de Azevedo e outros 39 companheiros mártires, todos eles portugueses missionários, entre leigos, noviços e sacerdotes, que foram brutalmente assassinados no mar por marinheiros calvinistas, que era uma religião protestante, enquanto eles viajavam para evangelizar o Brasil em 1570. Eles são então conhecidos como os 40 mártires do Brasil. E para finalizarmos, no dia 18, nós temos São Francisco Solano, um missionário franciscano espanhol, padroeiro também das missões evangelizadoras na América Latina. E o interessante é que durante os 15 anos dele de apostolado aqui na América Latina, vivenciou vários milagres, como a cura de doentes e o dom de aprender facilmente as novas línguas e catequizar cada tribo indígena em seu próprio dialeto. É de Santa Teresa dos Andes, então, a frase que vai finalizar nosso quadro nessa semana. Vi que a felicidade do mundo não existe e as coisas do mundo deixam-me sempre um vazio que só Deus pode preencher por completo. Que então a gente viva plenamente em Deus, aqui na nossa paróquia Santo Huberto. Fiquem com Deus e aproveitem todos os quadros do programa Minutos do Evangelho. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Catequese na Paróquia. E o meu coração
Maria, para você, jovem de todas as idades. Hoje estou aqui na Catedral São João Batista e lá vem de novo uma pergunta para intrigar vocês. Você já deixou de acreditar em algo bom por causa da atitude errada de alguém que fazia parte disso? Essa é uma pergunta que muitos jovens fazem. Se a igreja é de Deus, por que existem pessoas dentro dela que erram? A resposta não é simples, mas é importante. A igreja é santa porque seu fundador é Jesus Cristo. No entanto, ela é formada por pessoas que ainda estão aprendendo a amar, a perdoar e a viver o Evangelho. E isso significa que seus membros podem errar, pecar e até causar grandes feridas. Jesus nunca prometeu uma igreja composta por pessoas perfeitas. Pelo contrário, ele escolheu homens com defeitos. Vamos começar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou. Judas o traiu. E mesmo assim, Cristo confiou a eles a missão de anunciar o Evangelho. Na palavra de Deus, encontramos uma resposta. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então perceba, Jesus garantiu que a sua igreja permaneceria firme, não porque as pessoas seriam impecáveis, mas porque Ele estaria sempre presente nela. É claro que os erros de cristãos, líderes ou até mesmo de padres podem machucar profundamente esses erros, que precisam ser reconhecidos, corrigidos e jamais escondidos. Porém, não podemos confundir Cristo com as falhas daqueles que ainda estão em caminho de conversão. Imagine um hospital. Algumas pessoas trabalham ali e podem cometer erros, mas isso não significa que a medicina deixou de existir ou que o hospital perdeu a sua finalidade de cuidar dos doentes. Da mesma forma, a igreja continua sendo um lugar onde Deus cura, ensina e santifica, mesmo sendo formada por pessoas imperfeitas. São Francisco de Assis dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Ao invés de apenas apontar os erros da igreja, Deus também nos pergunta: e você? Que igreja está ajudando a construir? Cada jovem é chamado a ser luz. Quando você vive o Evangelho com sinceridade e não abandona Jesus por causa dos erros das pessoas, isso aproxima-se ainda mais dele. Afinal, a igreja não é um clube de perfeitos, mas uma família de pecadores que buscam todos os dias a santidade. Quando vejo os erros dos outros, eu me afasto de Cristo ou permito que Ele primeiro transforme o meu próprio coração. Espero que esse texto ajude vocês, jovens de todas as idades, a refletirem com maturidade e caridade sobre a diferença entre a santidade da igreja, do fundador que foi Cristo, e as falhas humanas de seus membros. Se desejar, posso adaptá-lo para entender
de que os erros normalmente são humanos e jamais de Deus. Deus fez muito por nós, dando seu Filho unigênito para salvar o mundo. Então este foi a maior prova de amor. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama e estamos continuando a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Você, como um bom católico, sabe que faltar à missa aos domingos é um pecado mortal, onde nós temos que ir direto ao confessionário, confessar esse pecado ao padre a fim de buscar a penitência necessária para o perdão. Vamos ver o que São Curadars falava a respeito da santificação do domingo? Vocês trabalham, meus filhos, mas o que ganha arruína sua alma e seu corpo. Se perguntássemos àqueles que trabalham de domingo, o que estavam fazendo? Eles poderiam responder: eu estava vendendo minha alma ao demônio, crucificando nosso Senhor e renunciando ao meu batismo. Escolhi o inferno. Terei que chorar toda uma eternidade por nada. Quando os vejo em suas carroças no domingo, penso que transportam sua alma para o inferno. São Curadars aqui comenta a respeito daquela época antiga, ao qual os agricultores trabalhavam até no domingo, não para um sustento imediato de extrema necessidade, mas sim da busca do lucro, colocando essas questões à frente de Nosso Senhor. Nosso Senhor utilizou o domingo para o descanso e a veneração, principalmente dos santos, e também a adoração ao Nosso Senhor. É o único dia que Ele pede para que nós estejamos juntos na missa, a fim de receber principalmente, além da homilia ao qual o Padre tem a nos oferecer da liturgia da palavra, a alimentação da nossa alma, que é a Eucaristia, o sacrifício de Cristo para nos salvar. Que nós tenhamos a consciência, claro, que se não for, de repente, numa atividade de extrema necessidade, como um médico no plantão, ou um policial em seu horário de serviço, algo que seja de extrema necessidade, obviamente, que nós possamos ter a consciência de, em família, buscar a igreja no domingo, para escutar a palavra de Deus e nos alimentarmos da Eucaristia. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, já vimos os dogmas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a criação do mundo, e agora, com toda essa bagagem, podemos então adentrar nos dogmas sobre a criação do homem, São 3, mas hoje nós vamos ver sobre a criação do homem por Deus. O homem possui corpo, como estamos aqui, visível, somos visíveis a outras pessoas, e somos visíveis a nós no espelho, possuímos corpo e alma. Mas
essas duas coisas, elas não podem ser interpretadas como coisas diferentes, embora, claro que o homem, quando morre, a sua alma se aparta do seu corpo e vai lá para junto do seu julgamento, e depois, no final, a gente sabe que o corpo vai ressuscitar e a alma vai voltar, justamente porque a alma não pode viver sem o corpo, né? A alma precisa do seu corpo. Então, temos que entender corpo e alma como uma unidade substancial, a mesma substância, né? Como a união hipostática de Nosso Senhor, natureza humana e natureza divina. Mas para nós, né, o corpo físico, a matéria, e a alma imortal, o espírito, convivem junto numa união, são a mesma substância. Eu não sou o meu corpo, eu sou o meu corpo e minha alma. Essa alma é criada por Deus, né? Por isso que a alma justamente é a imagem e semelhança de Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Refere-se à alma, né? Mas, como entendemos alma e corpo como uma substância única, portanto, a Bíblia pode muito bem se referir ao homem, né? Porque de fato é. Mas entendemos que o corpo, então, tem esses traços, né, de DNA, feições, cabelo, nariz, cor dos olhos e tudo mais. São características chamadas acidentes, que está diretamente vinculada ao corpo. Isto vem da nossa descendência, do nosso DNA, né? Herdamos esses traços de nossos pais, mas a alma é criada diretamente por Deus. E é criada no momento da concepção. Portanto, ao contrário dos abortistas, no momento da concepção, Deus já cria a alma e infunde naquele ser. Aquele ser, a partir daquele momento, vai se gestacionando e se formando. Porque justamente como aprendemos no dogma, no artigo sobre a ressurreição da carne, né? o penúltimo artigo do credo apostólico, a alma dá forma ao corpo. Então a alma precisa do corpo, né? Então, na fase adulta, a alma chega ao máximo da sua formatação, né? Da sua esbeltez, sei lá, mais próximo da perfeição, né? Então, portanto, existe essa unidade substancial alma e corpo, né? As duas coisas não são justapostas, né? Não podemos dizer, por exemplo, que o carro é um corpo e a alma é um motorista, daí o motorista entra no carro e dirige, e daí dá vida ao carro. Não funciona assim. Para nós temos que entender que nós somos o nosso corpo e a nossa alma, né? As coisas se apartam no momento da morte, porque o corpo se desintegra, se corrói, mas depois, no juízo final, depois ele vai se ressuscitar, porque a alma precisa do corpo. Porque a alma espiritualiza o corpo e o corpo encarna a alma, né? Então, o corpo foi criado, o corpo e a alma foi criado essencialmente bom, né? Portanto, contra os gnósticos e os maniqueus, a matéria e o corpo não é uma coisa que aprisiona a alma. Não, a alma precisa do corpo, né? Não é uma coisa má. Por isso que tudo que Deus criou é essencialmente bom, como a gente viu nos dogmas da criação do mundo. Ainda podemos indicar a tricotomia de corpo, alma e espírito, né? Corpo, a parte material, né? Mas a alma, entendido, vamos dizer assim, como a parte que dá vivência, da vida, vivifica o corpo. E a parte espiritual é aquilo que nos abre ao Espírito Santo, a Deus, aquilo que nos eleva a Deus. Mas são a mesma coisa. Espírito, alma, podemos entender como alma, mas podemos dar essa pequena segmentada para entender que existe a parte da nossa alma que vivifica o nosso corpo e a parte da nossa alma que busca a santidade, busca nos levar a Deus. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Patem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem.
grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá alimento aos que o temem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. O reino dos céus também se parece a um homem zeloso que vai semear a boa semente na terra, oferece, fazendo sua parte, só resta esperar. Até a colheita, juntos deixai-os crescer. Se o joio arrancardes, o trigo vai se perder. Na hora oportuna, o joio queimado será, e o trigo colhido logo um celeiro terá. Mas veio inimigo enquanto dormia no meio do trigo, o joio lançou, semente germina, o trigo crescia, o joio aparece e tudo mudou. Até a colheita, juntos deixai-os crescer. Se o joio arrancardes, o trigo vai se perder. Na
procuram o dono do campo e dizem que o joio, o trigo invadiu, querendo ajudá-lo no meio do espanto, se apressam tirá-lo, mas não permitiu. Até a colheita, juntos deixai-os crescer. Se o joio arrancardes, o trigo vai se perder. Na hora oportuna, o joio queimado será, e o trigo colhido logo um celeiro terá. O joio e o trigo no campo do mundo também continuam, ao bem e o mal. A fé compromete trabalho fecundo, unidos em Cristo, a luta é real. Até a colheita, juntos deixai-os crescer. Se o joio arrancardes, o trigo vai se perder. Na hora oportuna, o joio queimado será, e o trigo colhido logo um celeiro terá. Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos.
O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nosso Senhor nos fala do reino dos céus, que começa já nessa terra, pela vivência na graça de Deus, pela vivência na recepção dos sacramentos, pela nossa fidelidade a nosso Senhor e nossa pertença à Igreja. É assim que começa o reino dos céus nessa terra, foi assim que Ele estabeleceu. E claro, Ele nos previne que o maligno, o inimigo, ele semeia o joio, e assim ele vai semear a falta da religião, ele vai semear o relaxo com relação às virtudes morais, ele vai semear a preguiça para que não pratiquemos a nossa fé, ele vai semear coisas ruins na nossa cabeça para que pequemos e levemos os outros a pecar, e por isso temos que tomar muito cuidado. Nosso Senhor deixa claro, meus filhos queridos, que o reino dos céus é como aquele fermento posto na massa que faz ela crescer. Se deixarmos que ele entre no nosso coração e na nossa vida, nós vamos crescer e nos tornar como aquele pequeno grão de mostarda que, apesar de pequeno, se torna uma das maiores hortaliças, a ponto de os animais, os pássaros, virem fazer ninhos nos seus ramos. Nossa vida será frutífera, será produtiva, na medida que estivermos unidos a Deus, e então cresceremos. Pelo contrário, se nos afastarmos dele, se não rezarmos, se não frequentarmos a igreja, se levarmos uma vida laxa, meus filhos, seremos joio. Não vamos produzir nada, viveremos tão pouco como qualquer outra coisa e passaremos por essa terra, e então o que nos esperará na vida eterna é até triste de mencionar. Que possamos estar perto de nosso Senhor de verdade e deixar que esse reino dos céus cresça na nossa alma e em toda a nossa vida. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa
católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal católicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Estamos tendo aí umas gotas de reflexão sobre a importância do dízimo, segundo um documento da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e hoje a gente reflete mais um pouquinho, né, a necessidade da transparência e fidelidade. Lembremos-nos de que Jesus Cristo declarou: quem der ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Está em Mateus capítulo 10, versos 42. O dizimista, portanto, é um fiel que assume um compromisso de vida cristã baseado na generosidade. Como eu já disse várias vezes aqui no programa, né? Para dar dinheiro
não precisa muita coisa, né? É só ter dinheiro. Mas para ofertar o dízimo, você precisa ter fé, generosidade, amor, né, e caridade. Falamos da agenda, então, da nossa paróquia, esse momento final do programa. Começamos com o dia 21 de julho, terça-feira, 7h30 da noite. Temos missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, lá do bairro Ponto Chique, 7h30 da noite, então, Santa Missa. Na quarta-feira, dia 22 de julho, 7h30 da noite, a missa é na Igreja Matriz Santo Berto, também já com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na quinta-feira, 23 de julho, 7h30 da noite, missa na Igreja São Pedro e São Paulo, da Alberge. Para sábado, 25 de julho, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Ariado. Às 19 horas, é a vez do bairro Operário, né? Missa na Igreja São José Operário, também no sábado, 25 de julho. Domingo é 26 de julho, grande festa de São Cristóvão, na Igreja Matriz Santo Berto. Começa às 7h30 da manhã, com a bênção dos veículos, né? Caminhões, automóveis, motocicletas. Então o Padre Rafael estará abençoando esses bens, esses veículos, né? Na frente da Igreja Matriz, a partir das 7h30 da manhã, e às 10h30 aí teremos a festa, né, de São Cristóvão. O Padre Rafael, aqui no final do programa, vai trazer também o convite para a gente desse evento. Daí também, dia 26 de julho, às 5 da tarde, teremos missa na Igreja São Gabriel do Rafael Alto. Encerra-se o domingo na Matriz, com a missa final do dia, né? 7 horas da manhã também, a missa de domingo, né? Mas de manhã não terá missa às 8 da manhã, só às 10h30 da manhã, né? Com o evento ali da grande festa de São Cristóvão, protetor dos motoristas. O programa Minutos do Evangelho termina agora, né? Teremos hoje ainda Santa Missa, né? Na Igreja Matriz, 7h30, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Paróquia Santo Berto. O programa Minutos do Evangelho volta amanhã às 6 horas da manhã na Rádio Belos Vales, agora já de novo com a presença do Padre Rafael, né? E às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, 89.9 FM. Você também pode sintonizar pela internet na Rede Vale Norte de comunicação, ali é só buscar o link, né? E você pode sintonizar. Ao meio-dia, o programa Minutos do Evangelho está na Rádio Ibirama 87.9 FM, a nossa rádio comunitária. O programa ali é ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Você também pode estar sintonizando pela internet a Rádio Ibirama 87.9 FM. A gente tem divulgado aí os links, né, das duas emissoras, sempre nas redes sociais da nossa paróquia. A agenda da paróquia está também nas redes sociais. Basta você buscar aí nas redes sociais Paróquia Santo Berto, você vai encontrar facinho, né? E está sempre fixado lá no perfil da paróquia, a agenda da paróquia. Abraço a todos, né? Fiquem com a bênção do Padre Rafael e o convite dele para a festa de São Cristóvão no próximo final de semana. Minha carinhosa saudação a você que nos acompanha através da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia São Berto de Ibirama. Eu, Padre Rafael, tenho um convite muito especial para te fazer. No próximo dia 26 de julho, estaremos celebrando aqui em nossa paróquia a festa do glorioso São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas. Ele que entregou a vida por Jesus no ano de 251 da nossa era cristã e que é o protetor de todos que atravessam os caminhos, que viajam pelas estradas. Nesse dia, do dia 26, será um domingo, eu te convido a partir das 7h30 da manhã, já nas ruas principais aqui da nossa cidade, diante da nossa praça, eu estarei abençoando todos os veículos com água benta. Você pode vir com o seu caminhão, com o seu carro, sua bicicleta, sua motocicleta, sua máquina de trabalho, né, seja ela de transporte, ônibus, todos são bem-vindos, né? E estaremos abençoando os veículos até as 10h30 da manhã, quando teremos então a Santa Missa de São Cristóvão solene em nossa matriz. E depois da Santa Missa, com a bênção para todos os motoristas, nós teremos o delicioso almoço no nosso salão paroquial, com filé, churrasco, bem gostoso para confraternizarmos. Venha celebrar no próximo dia 26 de julho, domingo, conosco a festa de São Cristóvão, aqui em nossa paróquia de Ibirama. Que Deus te abençoe, espero poder te encontrar e te cumprimentar durante os festejos, e te proteja em todos os caminhos,
pela intercessão de São Cristóvão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noite em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Deixa que arranquemos todo o joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, para não prejudicar o bem atado ao mal. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Joio e trigo crescerão bem juntos. Joio será colhido primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido em meu celeiro. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto. Vem aí a primeira festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, no dia 26 de julho, na Igreja Matriz Santo Humberto, em Ibirama. Às 7h30 da manhã, procissão e bênção dos veículos. Às 10h30, Santa Missa. E ao meio-dia, grande almoço com atrações. Saiba mais no Instagram, @santo.berto. Patrocínio, Marquete, Pré-Fabricar, Bonim Pneus, MG Construção Civil e Malon Concessionária Mercedes-Benz.